É o nosso programa de cada semana. Nós nos debruçamos sobre algum tema importante. Estamos no mês de outubro, mês de Nossa Senhora, mês de muita romaria, mas também mês da missão. E nós queremos então dedicar esse programa contemplando um dos aspectos dessa missão, juntos com as pontifícias obras missionárias. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã, que possamos, nestes poucos minutos, procurar compreender um pouco o esforço que se faz, principalmente em termos da missão. Nós temos a Igreja e a Missão, é esse o grande lema que vai ser oferecido a todos nós e que deve estar sempre presente na memória da Igreja, né? Ainda mais, nós estamos celebrando o ano jubilar missionário das Pontifícias Obras Missionárias. É muito importante. E por onde começar então o nosso bate-papo? Nós temos aqui duas pessoas importantes que vão nos ajudar a conversar um pouquinho, porque nós queremos começar exatamente com a infância e a adolescência missionária. E para isso, então, eu tenho a alegria de acolher a irmã Vânia Alves de Souza. Ela é a secretária nacional da Infância e Adolescência Missionária. Irmã Vânia, seja bem-vinda. Olá, Padre Ulisses e todos que nos acompanham no programa Em Comunhão. É uma grande alegria estar aqui com vocês, partilhar um pouco dessa missionariedade da Igreja, junto às crianças e adolescentes que fazem parte da obra da Infância e Adolescência Missionária. Que bom, irmã. E temos também a alegria de ter a Cássia Pereira de Souza Castro, ela é da Pastoral da Criança aqui da nossa Arquidiocese de Aparecida, não é, Cássia? Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, muita alegria também estar aqui presente, né, para falar um pouquinho da nossa missão na Pastoral da Criança. E vamos despertar novamente, né, Cássia, Exatamente. esse povo todo para a infância e adolescência missionária. Isso. E nós começamos sempre com um texto da Sagrada Escritura. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse texto tão importante que nos vem do Santo Evangelho e da boca de nosso Senhor Jesus Cristo. Disse-lhe Jesus: deixai vir a mim estas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que lhes assemelham. Aí está aquilo que Jesus deixa para nós: deixai vir a mim as criancinhas. Irmã Vânia, como que esta palavra repercute exatamente nas Pontifícias Obras Missionárias e nesta infância missionária? Então, Padre Ulisses, esse é um dos textos inspiradores desta obra. Sim. Dom Carlos, ao fundar a obra, ele confiou às crianças. Sim. Para dizer o quê? O protagonismo das crianças. E o texto, na verdade, nós meditamos muito o texto de Marcos 10, né, versículo de um seguintes, versículo 13, na verdade, do Marcos, né, e hoje também o de Mateus, né, que estamos meditando hoje. Deixai vir a mim. Esta palavra, deixai, ele não pede que tragam as crianças, ele diz deixai. Então esse é sinal de que a criança, o adolescente, eles também podem ir a Jesus com as suas próprias pernas, com o seu jeito de ser, de encontrar, de estar a caminho. Esse é o jeito de ser igreja. E a infância e a adolescência missionária também são capazes de ir além, né? De levar esse anúncio salvador de Jesus a outros que ainda não o conhecem. Então eu vejo assim, esse texto como aquele que diz assim: as crianças são capazes de anunciar a Jesus com o seu jeito de ser. Então é um texto muito inspirador que eu penso assim, que nos dá muita alegria de ver que crianças e adolescentes podem assumir essa missão que é de Deus. Exatamente. Essa missão que é de Jesus. Exatamente. E lembrando, né, irmã, que no tempo de Jesus, a criança não tinha protagonismo algum, né? A criança ficava aí presa dentro da sua família, da sua casa, nenhum protagonismo. Então é tão importante que os apóstolos tentaram afastar as crianças. Jesus falou: não, deixai vir a mim, né? Isso eu acho que é muito importante, né? E aí, como é que repercute em você, Cássia, esta frase de Jesus e anima você a trabalhar pela criança, pelo adolescente? Na pastoral da criança, né, a gente trabalha desde a gestação. Sim. Então,
nas visitas domiciliares, a gente acaba construindo um vínculo maternal com a mãe Sim. e, em consequência, com o crescimento das crianças Sei. também, né? E elas adoram. Não tem criança que participa da pastoral da criança que não goste. Então, elas ouvem a palavra, né? A gente faz as rodas de conversa com as mães, com as crianças, né? Para falar da alimentação. Tem o brinquedos e brincadeiras, é a parte que eles mais adoram. Sim, é claro, Então, criança. a gente tem um líder ali. Através da brincadeira, a gente vai levando a palavra de Deus para eles. Creio que isso é muito importante, a gente perceber que aqui Jesus coloca uma coisa essencial na vida de todos nós, mais ainda na vida da criança, o acolhimento, né? Porque a criança, ela já se entrega, ela já corre, ela já se doa, e na medida que há um carinho que acolhe, que abraça, que aceita, que deixa vir, né, a criança, ela está aberta para tudo. É importante que antes de ser adulto, a criança, ela já está aberta para aquilo que a gente possa oferecer. Creio que é importante, então, nós termos esse desafio. Irmã, o desafio da criança na família hoje, na sociedade, como é que você, a partir aí da sua secretaria, vocês veem esse desafio imenso que é principalmente a continuidade de uma evangelização? É fácil para a família, não é mesmo? Batizar a criança é um evento familiar, um evento social, né? Às vezes chega até a primeira Eucaristia, ainda consegue chegar até lá. E depois vem o desafio, como dar continuidade a essa evangelização, né? Como que você vê hoje esse desafio concreto da criança na nossa sociedade atual, nessa pós-pandemia e dentro dessa diversificação de famílias que a gente vai encontrando também e dos desafios que a sociedade traz para nós? Então, Padre Ulisses, realmente é desafiador chegar até as crianças e adolescentes, se não for pela família, né? Sim. E o documento Cooperatio Missionário, no número 2, ele diz que toda a igreja é chamada a contribuir para o desenvolvimento da missão com uma colaboração ativa. E é isso que as crianças e adolescentes da obra da infância e adolescência missionária realizam. Porque nós dizemos que ser infância e adolescência missionária é assumir um jeito especial de ser todos os dias. Então, Sim. eles têm, as crianças que fazem parte da infância e adolescência missionárias, eles assumem um compromisso de tornar Jesus conhecido e amado, através do testemunho da sua própria vida. E sabemos sim que hoje, né, dizemos assim, pós-vacina, não ainda pós-pandemia, né? Mas assim que está sendo um tanto desafiador chamar as crianças, retomar as atividades com as crianças nas suas famílias, na sua comunidade. Mesmo assim, aquelas que já faziam parte da obra continuam assumindo este compromisso de tornar Jesus Cristo conhecido e amado com o testemunho da sua vida. Então, elas assumindo esse compromisso de compartilhar, né, aquilo que elas têm com aqueles que não têm, né? Então, assim, vai das pequenas coisas, rezar todos os dias pelas crianças e adolescentes no mundo inteiro, pela missão no mundo inteiro. Então, elas assumem esse batismo, né? Que nós, quando somos batizados, somos enviados, chamados a ser missionários. E as crianças da obra, que fazem parte da obra, assumem este compromisso de evangelizar, de anunciar com o testemunho da própria vida. Sei. Com pequenos gestos. É verdade, né? Eu creio que, já adiantando um pouco a conversa, a obra missionária da criança e adolescência, ela não tem a criança como objetivo nesse sentido de oferecer até a criança como protagonista da sua evangelização. Mas depois você conversa mais um pouco sobre isso. Deixa eu ver com a Cássia que mora no Putim. Putim é uma cidade relativamente nova, não é mesmo, Cássia? Um desafio imenso, muitas famílias migrando, e ela traz um desafio muito grande de uma evangelização que, de um lado, é gente que está disposta muitas vezes, né? Do outro lado, os instrumentos nem sempre são suficientes. Como é que você vê hoje, principalmente, vamos dizer, no Putim, que é
é característico de muito outro lugar. Esse desafio de continuidade da evangelização da criança, do adolescente. A gente sabe, né, que depois da pandemia, a dificuldade em fazer um trabalho missionário, ela ficou assim impossível. Mas como a irmã falou, aquelas pessoas que estavam ali, elas continuaram. E as nossas crianças, a gente tem a catequese, né, que Sim. funciona bem, elas participam, tem a missa das crianças. E uma coisa que eu acho incrível que tem agora é o Grupo Maranatá, que são adolescentes entre 14, mais ou menos 18 anos, Sei. que fazem um movimento muito bom, né? E um encontro de jovens, eles fazem retiros. Então, assim, é uma forma de estar fazendo um trabalho e estar voltando, né? Ah, sim, Fazendo novamente. a missão, isso. Que, assim, na pandemia afastou todo mundo, então, aos poucos foram juntando, né? Os jovens, um pouco de cada comunidade, e o Putim ele cresceu demais, né? Foi rapidamente Hoje se transformou mais em ou menos a cidade. gente está com uns 25 mil habitantes. Era mais uma ou pequena menos. vila e transformou-se em município. Muito grande, né? Então, assim, esse desafio de reunir esses jovens foi muito grande, mas foi muito gratificante que eles escutaram o chamado de Deus. Irmã, conta um pouquinho a história para nós da infância e adolescência missionária que nós não conhecemos muito bem. Você pode nos dar rapidamente assim, alguns traços dessa história? Porque é uma iniciativa da igreja, é uma iniciativa que a gente chama, assim, entre aspas, federal, né? Porque vem desde o Vaticano, são pontifícias obras missionárias, né? Então a coisa é assim de uma importância muito grande. Conte um pouquinho essa história para a gente, irmã. Então, a obra da infância e adolescência missionária, ela faz parte de um conjunto de obras das pontifícias, né? Sim. Nós temos 4 obras. A obra da propagação da fé, Sim. que surgiu com Paulina Jaricó. A obra da Santa Infância, que é a nossa, né? Da infância e adolescência missionária. Temos a Pontifícia União Missionária e a obra de São Pedro Apóstolo. Então, a obra da infância e adolescência missionária, ela surgiu em 1843. Ela foi fundada por Dom Carlos de Fourbin-Janson. Ele, que era bispo de Nancy, na França, Sim. ele confiou às crianças essa tarefa de rezar pelas crianças da China, que estavam sofrendo naquela época, né? Muitas crianças morriam sem ter o batismo, outras viviam em situação de risco, algumas em trabalho escravo. Então, assim, ele convoca as crianças para ajudar outras crianças através da oração, né? E essa obra surgiu inspirada na obra da propagação da fé. Ele Sei. quis, né, conversando com Paulina Jaricó, que fundou a obra da propagação da fé, para iniciar uma obra com a infância. Então ele confiou às crianças, como o senhor colocou ali no início, né? Na época de Jesus, as crianças não tinham um valor, né? E aqui, Dom Carlos, ele vem dizer que sim, as crianças também fazem parte dessa missão de Deus. Então, é reconhecida como obra pontifícia em 1922 pelo Papa Pio XI. Isso aconteceu no dia 3 de maio. Então, a nossa obra ela tem 179 anos, né? Já estamos aí rumo aos 180 anos aí, da obra. Então, as crianças assumem o compromisso de rezar todos os dias uma Ave Maria por dia e uma moedinha ou um dinheirinho por mês para ajudar outras crianças no mundo inteiro. Então, essa é uma iniciativa onde confia a crianças e adolescentes a tarefa de colaborar, de cooperar com a missão através da oração e do gesto de solidariedade concreta, que é a ajuda material que crianças e adolescentes assumem, né, como sacrifício, né, algo que eles gostariam, né, de comprar e não compram para ajudar outras crianças, né? Então, com o dinheirinho que eles iam comprar algo para eles acabam deixando para ajudar outras crianças que necessitam no mundo inteiro. Mas eu gostaria, então,
que ficasse bem claro para nós e nesse programa, não é mesmo? Como que essa iniciativa que está ainda muito viva na igreja, em todo o mundo universal, que é exatamente, entende, a infância e a adolescência missionária, como é que isso aí poderia talvez ser a instituição que viria a cobrir uma falha na cruzada eucarística, não tem mais. Eu era criança, tinha congregação mariana dos menores, já não temos mais, né? Como que essa instituição poderia se estender? Irmã, eu gostaria que a senhora fizesse já nos minutos finais, quase que esse convite, sabe? Para que a infância e a adolescência missionária se estendesse, tomasse conta das paróquias, das comunidades, né? E realmente, porque tem aqui a dimensão oração, tem a dimensão de cooperação muito concreta, né? Aquela moedinha bendita que você falou, o óbolo da viúva é o óbolo da criançada, e tem também uma vivência, né? Dentro da igreja, uma vivência missionária. Eu queria que você tocasse agora um verdadeiro convite que você pudesse fazer aí para todos nós. Eu gostaria de iniciar com uma frase do Papa Francisco, que ele nos presenteou na mensagem do ano passado para o Dia Mundial das Missões. Viver a missão é aventurar-se nos cultivos dos mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Sim. E com ele, acreditar que a pessoa ao meu lado é também meu irmão, minha irmã. Então, é aquilo que Jesus colocou no texto de hoje, né, que nós meditamos no início dessa nossa entrevista aqui, né, deste nosso encontro em comunhão. É deixar vir as crianças, né? Porque aqueles que se tornam como as crianças terá o reino dos céus. Porque a criança é aquela que vai ao encontro do outro sem nenhum preconceito. A igreja, ela é para todos. A igreja católica é para todos. Então, assumir esses mesmos sentimentos de Jesus. Eu penso que a obra da infância e adolescência missionária tem isso como característico. Ela vai ao encontro de todos. Então, que todas as igrejas, que todas as paróquias possam fazer com que as crianças, os adolescentes, sejam os protagonistas da missão em suas paróquias. Então, assumir esses mesmos sentimentos de Jesus. Deixar vir as crianças, porque elas não são o futuro da nossa igreja, elas são o presente, elas são o agora. Então, que nós possamos cuidar das crianças para que elas sejam cada vez mais esses protagonistas da missão da nossa igreja no tempo atual, onde elas estão inseridas, né? Eu penso que se todos nós deixarmos as crianças serem partícipes, né? Esses que assumem a missão de Jesus na nossa paróquia, nós teremos uma força muito maior na igreja. Tá bom. Confiando aos pequenos. Isso. Que Deus abençoe a todos. E você que quer implantar a obra da infância e adolescência missionária, é só entrar em contato conosco através do site das Pontifícias Obras Missionárias, no e-mail infância@pom.org.br. Tá bom, irmã Vânia, muito obrigado pela sua participação, viu? Foi assim preciosa, eu tenho certeza que muita gente, você que está aí acompanhando Em Comunhão, né, cobre lá da sua comunidade, cobre da sua paróquia e haja a infância e adolescência missionária, porque é o protagonismo missionário de crianças e adolescentes é tão importante. Muito obrigado pela sua participação, irmã Vânia, muito obrigado também, Cássia, pela sua participação, viu? Que Nossa Senhora abençoe o trabalho de vocês, a pastoral da criança, tudo aquilo que é feito. E nós, nesse mês missionário, pedimos a Deus que nos torne muito conscientes. Eu sou batizado, eu sou batizada, eu sou igreja, eu sou missão. Que Nossa Senhora Aparecida nos abençoe a todos. Uma bonita festa da Mãe Aparecida para todos os brasileiros, para todos nós. Fique com Deus. Até a próxima semana.